O mundo é um lugar cheio de mistérios e teorias, e essas teorias vão desde o Michael Jackson está e vão quem de fato comanda o mundo. E uma teoria que existe e que deixa muito surpresos é a teoria que diz que todos estamos vivendo em uma terra plana, não um globo como aprendemos nas escolas, mas uma terra em formato de pizza. E uma figura famosa na internet brasileira que fala bastante dessa teoria, afirmando que ela é verdadeira, é o Super Xandão. Esse streamer famoso pelos seus rages durante a quarentena. Esse vídeo é a parte 2 de um projeto que estou fazendo, e o primeiro já foi lançado, e nele falam sobre as visões políticas e religiosas do Super Xandão. E depois de ver esse aqui, fala ver o primeiro, que você não vai se arrepender. E bem, decidi que seria melhor para o vídeo explicar a Terra plana antes de falar especificamente sobre o Super Xandão. Então, no que acreditam os terraplanistas? Basicamente, a crença na Terra plana, além de achar que é uma espécie de disco onde todos vivem, os terraplanistas acreditam que para ninguém saber dessa verdade, o mundo esconde isso ao não permitir que as pessoas cheguem até a porta, que no caso é a Antártica. Agora, depois desse resumo, gostaria de mostrar a cronologia dos acontecimentos que, ao meu ver, levaram a Terra plana até o Xandão. Avisando que, por se tratar da vida pessoal do Super Xandão, essa pode não ser a história verdadeira por causa da falta de informações encontradas nos seus clipes no YouTube para criar cronologia. Apenas o próprio Xandão poderia confirmar. Dito isso, bora analisar a cronologia. O Super Xandão nasceu entre 1995 a 1994, o que o fez ter 15 a 16 anos em 2010, quando tinha ocorrido internacionalmente a Primavera Árabe, e quando ele tinha entre 21 a 22 anos em 2016, o ano do impeachment da Dilma. Destaco isso porque o próprio Super disse que o despertou para as verdades do mundo foi a política, e durante 2010 a 2016 que o Super começou a pesquisar coisas sobre isso. Mas a política não é bastante para levar alguém ao terraplanismo, então é melhor falar sobre religião e mostrar qual caminho que o Super levou. Falo mais desse ponto no meu primeiro vídeo sobre o Xandão, mas resumindo, o Super Xandão é desigrejado, ou seja, não segue uma vertente religiosa. Então, isso impede de, por exemplo, suas ideias surgirem de alguma igreja ou algum pastor. Por esses motivos, acaba sendo mais certo dizer que a internet trouxe conteúdos que mudaram as crenças religiosas do Super Xandão, até mesmo a Terra plana. Isso porque se assemelharia a como o Super despertou, que no caso é por meio da internet. Agora, depois de considerar que o Xandão teve sua fé baseada naquilo que ele viu na internet, a questão é como sua fé o levou à Terra plana. Bem, para isso deve-se fazer um raciocínio com 3 etapas, sendo a primeira como ele se caracteriza, depois como essa característica se relaciona com outras religiões e, por fim, como seria a sua forma de se conectar com Deus. Primeira etapa, já sabemos que ele é desigrejado. A segunda, ao sabermos que um desigrejado não segue uma religião específica, por acreditar que as religiões se corromperam e por isso, a partir delas próprias não necessariamente seremos salvos, quer dizer que podem haver outras maneiras de se aproximar de Deus. Então, quais seriam essas maneiras? Basicamente, para ele, a melhor forma de se conectar com Deus é sabendo a verdade. E se sabe a verdade quando lê a Bíblia e também quando analisa o mundo. Isso porque o próprio mundo mostraria o Criador, porque tudo leva a ele. E por isso, saber das ciências e até mesmo o próprio formato da Terra seria algo importante, pois levaria a verdade e, consequentemente, a Deus. Se quiser ver mais detalhes, assista ao meu primeiro vídeo. Vou deixar na descrição. Então, podemos concluir que, muito provavelmente, o fato do Super Xandão estar em Terra plana veio a partir dele ser desigrejado. Agora, sabendo que muito provavelmente foi isso que o levou a Terra plana, vamos voltar e ver a cronologia para a ideia de quando isso provavelmente teria acontecido.
Quando vemos o período de tempo em relação ao conteúdo político, seriam 6 anos de um potencial despertar. Também serviria para terraplanar algo desse tipo, com coisas antes desse ano despertar, e por fim o próximo. Como não temos noção de quando surge o conteúdo intermediário, seria mais correto falar primeiro da Terra plana para depois encontrar conteúdo anterior a ela. Falando especificamente da Terra plana, na gringa por volta de 2015 foi quando começou a crescer o terraplanismo, mas de 2016 para frente isso começou aqui no Brasil. Isso faz com que, porque a Terra plana não era famosa no Brasil, tenha sido o período de transição, de 2015 a 2016, e durante 2017 a 2019 o Xandão teria virado terraplanista. Isso faz sentido porque o Super Xandão saberia da Terra plana depois do despertar inicial. Na política, em 2020 o Super apareceria na internet e ficaria famoso já sendo terraplanista. A partir de agora, depois disso, falarei algumas coisas mais profundas sobre essa teoria. No caso, falar alguns argumentos que os terraplanistas usam e contra-argumentos também. Dividir em duas partes, a primeira sendo do mais específica em questões religiosas, já a segunda mais científica. Com isso explicados, vamos lá. Um Super Xandão e alguns terraplanistas dizem que os antigos sabiam do real formato da Terra, com várias crenças afirmando que a Terra era plana, e os contos antigos mostrando isso. Isso seria verdade se as histórias apenas falassem de maneira literal, como é dito por certas pessoas hoje em dia. Porém, na maioria dessas histórias não era algo literal, e era uma visão mais espiritual representada por esses povos e não algo físico como hoje em dia podem achar. Mesmo considerando isso de maneira literal, eu tenho um exemplo que vai me ajudar a falar mais sobre isso. Mitologia nórdica. Na mitologia nórdica é dito que o mundo que vemos é um reino, com terras e mar. E ao fim disso, havia uma serpente gigante, Jormungand. Dito isso de maneira bem superficial, vamos ver a história que os terraplanistas falam. Basicamente, a Terra é plana por ser um reino e por esse motivo não há um planeta. Para eles, a Nártica é a borda do mundo que nos prenderia dentro da Terra. Se você prestou atenção nas coisas que eu falei, você deve ter percebido algo estranho. Essas histórias são bastante parecidas. E bem, se por algum motivo você que é terraplanista acha que essas semelhanças não têm nada a ver com que isso aconteceu como uma espécie de plágio do modelo cosmológico bíblico por parte dos amigos lá do norte, tenho que te contar que isso existia até mesmo na Mesopotâmia, antes de haver judaísmo, e até mais antigamente nunca foi literal. Por não ser algo exclusivamente judaico, a Terra plana tem um pé na cultura pagã de antigamente, pelo fato da maior parte dos povos antigos adorarem vários deuses. Qualquer outra coisa para justificar isso, por exemplo, através de possivelmente algum povo que popularizou isso antes da escrita, não faria diferença, pois por ser antes da escrita simplesmente poderia ser qualquer um que popularizou. Como a maior parte dos povos eram pagãos e não necessariamente plagiaram a Bíblia ou algo assim, como que isso seria aceitável para um cristão acreditar, sendo que a maior parte dos povos que contavam esses contos não acreditavam que Jesus era Deus quando ele estava aqui, ou mais antigamente adoravam vários deuses. Seria aceitável se isso não tem sentido religioso, mas a maioria dos terraplanistas usam esse papo de Deus para defender o que acreditam. E agora, por já ter falado de paganismo, outro argumento usado pelos terraplanistas é que o heliocentrismo junto com o planeta Terra é uma mensagem satânica, como uma forma de adoração ao Sol e uma forma de diminuir a importância da humanidade em comparação com o universo. Só que tem um porém.
Isso nunca foi um ponto de vista religioso, mas científico. Desde a Grécia Antiga já sabia que a Terra era esférica, e com o passar do tempo isso estaria mais aceito academicamente, apenas. Chamaram heliocentrismo de pagão não faz sentido a partir do momento em que, pelo fato de não se tratar de um assunto religioso, chamar um modelo de pagão é só um viés. E não é porque não estamos no centro de tudo que não temos alguma importância. Somos capazes de criar infinitas coisas e somos capazes por nós mesmos, de maneira racional, apreciar a existência do próprio universo. Isso em si já é algo impressionante. Agora, gostaria de comentar um último argumento terraplanista religioso, que é o fato de estar na Bíblia. Basicamente, em alguns textos da Bíblia, estaria dito que a Terra é plana. Isso até poderia ser verdade caso desconsiderasse todo o contexto que a Bíblia tem. Na época que os livros da Bíblia foram escritos, assim, você não era como a conhecemos, e os entendimentos eram bastante culturais, poéticos e limitados à sua época. E também não basta pegar versículo separado de todo o contexto que ele tem para apenas algo para concordar com sua crença. Portanto, considerar de modo literal algo milenar cheio de interpretações com conceitos modernos, como fazem os terraplanistas, é um erro de interpretação e um anacronismo em todos os pontos apresentados. Para finalizar a questão da religião, tenho uma pergunta para você que está vendo. Se a Terra plana não é real, faz sentido defender sabendo que não tem relação com a Bíblia? Isso seria ir contra a verdade, ou seja, contra Deus? Vai nos comentários e fala o que acha sem muita confusão, só me ajuda bastante. Com os argumentos religiosos ditos, falaria os argumentos científicos dos terraplanistas. O primeiro sendo que, caso um navio siga a linha reta no horizonte, ele irá desaparecer para a nossa visão. E não por causa da curvatura da Terra, mas pela nossa simples limitação biológica dos nossos olhos. E para provar o argumento deles, eles falam que podemos recuperar a imagem do navio com um telescópio ou um binóculo. Mas falta algo nessa explicação. E o que falta é a refração da luz. Quando a luz do Sol atravessa as diferentes camadas da atmosfera, ela pode criar ilusões ópticas, como fazer com que objetos apareçam onde não estão de fato. Isso é conhecido como miragem. Então, mesmo com algo para capturar a imagem do navio desaparecido, não necessariamente é de fato um navio, podendo ser apenas o resultado da refração da luz na atmosfera. Isso não mostra que a Terra é plana, como dizem eles. Outro argumento deles é que se a Terra fosse redonda e girasse, nós sentiríamos a movimentação dela. E por não acontecer isso, acabaria sendo provado que a Terra é plana, ou ao menos não gira. Porém, faltam algumas coisas a considerar nesse argumento, como, por exemplo, o fato de que a Terra gira em velocidade constante de aproximadamente 1.670 km por hora no Equador, e por causa da inércia nos movemos junto com a Terra nessa mesma velocidade. Por não haver uma aceleração ou desaceleração perceptível, não sentimos. Outra coisa que se deve levar em conta é que estamos presos na Terra por causa da gravidade. E por isso não conseguimos enxergar e se mover por estarmos nos movendo também com ela. E algo ainda mais fácil de entender é que a Terra é muito grande. Com isso, a movimentação do planeta se torna imperceptível para nós. Então esse argumento também não está muito certo e não é uma prova da Terra plana. Por fim, o último argumento terraplanista é que através do Sol não seria possível de mostrar a curvatura da Terra. Isso porque dependeria do tamanho, som e localização de cada lugar. Nesse caso, eu vou trazer os experimentos de Eratóstenes. Nos experimentos de Eratóstenes, foi descoberto há muito tempo atrás que já se sabia que a Terra tinha o formato de esfera, e basicamente o experimento se tratava de ver em duas cidades, no caso, Assuã e Alexandria, ao meio-dia durante o solstício de verão. Em Assuã,
Com o sol acima, não foi possível surgir sombra. Já em Alexandria havia a formação de sombra num ângulo de aproximadamente 7,2 graus. Para os terraplanistas, o Sol é menor do que é dito. Isso porque ele estaria mais próximo da Terra. E caso o Sol está mais perto da Terra, ele deveria ser menor, porque seria desproporcional ao que observamos na vida real. Caso contrário, isso supostamente mostraria que o experimento de Eratóstenes não mostra que a Terra é esférica. Porém, há algumas coisas que não fazem sentido. Eu vou te mostrar. Mesmo com o Sol menor estando mais perto, o que foi medido por Eratóstenes não funcionaria de qualquer forma na Terra plana, porque a luz agiria diferente de como ela age por não estar tão distante da Terra. E o tamanho do Sol tornaria irregular a sombra em alguns lugares do planeta, com outros estando bem mais frios também. Com esse último argumento, posso dizer que de qualquer forma a Terra plana não faz sentido. Em que o Super Xandão começou a acreditar nisso porque ele seguiu sua própria visão de mundo em vários aspectos de sua vida, incluindo a religião. Espero que tenham gostado. Deixa seu like, que isso curte o vídeo em si. Inscreva aqui no canal para ver mais vídeos meus. E se puder, ative o sino para não perder nada que eu vou lançar. Gostaria de avisar que não sou cientista ou alguém com grande conhecimento em religião. Então, caso alguém queira corrigir ou falar qualquer outra coisa, os comentários estão livres. Mas se lembre de também compartilhar para um amigo caso tenha algum. Tirando isso, nos vemos na próxima. Deus abençoe. Tchau. Se você viu no canal de Ponte da Camomila, vai ter um react conhecimento do Christian. E na parte do autismo ela menciona o Super Xandão, falando que ele pode ter acreditado em algum na Terra plana por causa de autismo. Sem algo sério, sendo apenas um si. Que quando o Super falava de seu pai, ele dizia que ele era bem velho, e quando os pais são mais velhos, a chance do filho terá. Também o Xandão falava na brincadeira essa possibilidade, porque ele parecia mais louco que todos nós, e tinham alguns que na zoeira falavam isso por causa da trembolona. Mas no geral não tenho o que falar além de que isso é apenas um sim, mas não necessariamente é verdade. Agora sim, tchau.